Bom, pessoal, continuando aqui, na última aula nós vimos que Rogers tinha assumido um posto de professor na Universidade de Ohio, né? E lá ele percebeu que a teoria que ele estava desenvolvendo, as suas práticas, elas estavam bem distantes do que era ensinado na universidade, tá? Qual era a diferença? A diferença principal é que na prática de Rogers ele não era diretivo. O que isso significa? Ele não utilizava nenhuma forma de dirigir, de conduzir a terapia, tá? Ele vai chamar isso de, até as sessões, ele vai chamar de entrevistas, né? Então, ele não utilizava nenhuma forma de conduzir a terapia, ele não era diretivo. O que significa ser diretivo? Rogers, ele não fazia perguntas que induziam o paciente. Por exemplo, você prefere mais sua mãe ou seu pai? Tá? Isso é uma pergunta que você está induzindo o paciente a fazer uma escolha. Tá? Outra, ele não fazia uso de interpretações. Por exemplo, o cliente chega com uma queixa sobre o patrão dele. Então, na psicanálise, ele poderia dizer, olha, na verdade você está com raiva do seu patrão porque inconscientemente você tem uma raiva do seu pai. Rogers não fazia esse tipo de interpretação. Tá? E ele também não dava conselhos. Então isso foi separando até, eram pontos que distinguiam a teoria dele e a prática dele do que era ensinado na universidade. Tá? Um outro ponto interessante era que as sessões, ele vai chamar de entrevistas, eram gravadas, filmadas. Tá? Hoje em dia, isso está bem mais complicado porque tem um comitê de ética que não permite expor o paciente por N motivos. Então, quando você tem algum trabalho científico para fazer com um grupo de pessoas ou com uma pessoa, tem que passar por um comitê de ética. Mas naquela época, como não existia, então ele ia e filmava as sessões para melhor poder estudar o seu modo de agir e desenvolver a sua técnica. Bom, alguns dos alunos de Rogers, ou discípulos, outros professores que gostaram das ideias dele, mesmo colocando em prática a técnica, eles não conseguiam os mesmos resultados. Tá? E chamou a atenção de Rogers, como as entrevistas eram filmadas, gravadas, então toda a equipe que estava envolvida foi rever os vídeos, tá? Analisaram e chegaram à conclusão de que, na verdade, por parte dessas pessoas, desses discípulos que não tinham o mesmo resultado, faltava o envolvimento pessoal. Tá? Para esse pessoal aí, eles estavam como se fossem neutros. Neutro no sentido de estar ausente. Ele estava fisicamente lá, mas ele estava ausente na sessão, na entrevista. Lembrem-se que muitos desses pacientes tinham uma base psicanalítica. Então, na psicanálise, a gente vê até em filmes, está no imaginário coletivo, aquela ideia de que o paciente está lá deitado num divã e o psicanalista, às vezes, sabe-se lá onde é que ele está. Ele está lá sentado do lado, mas a cabeça dele está longe. Tá? Então, a abordagem centrada na pessoa vai exigir a presença do terapeuta. Então, foi feita essa análise e descobriu-se isso, que na verdade, quando não se obtinha o mesmo resultado, um resultado satisfatório, aonde o cliente pudesse desenvolver, era por causa da falta de envolvimento pessoal por parte do terapeuta. Bom, a terapia de Rogers é chamada de terapia centrada no cliente. Tá? Aqui é o título em inglês,
Rogers vai chamar cliente e não paciente, tá? Ela tem dois pontos principais e vão ter outros pontos que nós vamos falar sobre isso nas próximas aulas, mas os dois fundamentais são esses. O primeiro, o foco na experiência do cliente. O que isso significa? O principal da terapia é a experiência do cliente e não procurar encaixar o cliente em alguma teoria, tá? Bem fácil você perceber isso quando estiver estudando psicanálise, que na psicanálise todos passaram pelo Édipo e você vai ser uma das três estruturas, neurótico, psicótico, perverso, tá lá no meu curso de psicanálise. Então a psicanálise vai encaixar o sujeito na teoria dela, tá? Já a ACP não. Ela vai ter como foco principal a experiência do cliente, tá? Outra coisa também fundamental é a presença do terapeuta, aquilo que nós falamos, né? Que as pessoas não tinham resultado. O que seria essa presença? É o terapeuta, ele possui uma atitude empática, dele poder compreender o seu cliente, tá? Ele poder chegar junto do mundo subjetivo do cliente para poder ajudar esse cliente, tá? A se compreender e a transpor suas dificuldades. Rogers vai até dizer que na ACP, tá? Eu vou chamar a abordagem centrada da pessoa, ou geralmente eu vou chamar daqui para frente de ACP. Na ACP, o fundamental é o terapeuta ser, ou seja, ele ser um ser humano capacitado com empatia para compreender outros seres humanos, né? Vai ficar mais fácil, é mais o terapeuta ser do que agir, porque quem age na ACP não é o terapeuta, é o cliente, tá? Lembre-se lá, Rogers, que eu tinha falado no começo, que ele ficou encantado pela questão da experiência lá na fazenda e tal. Então, esses são os pilares da ACP, o foco da experiência do cliente e a presença do terapeuta, tá? Então, na próxima aula nós continuamos.